Olá, tudo bem com você? Estamos começando o primeiro vídeo, do primeiro capítulo, estudo do primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1 ao versículo 4, como foi mencionado. Depois do vídeo da breve introdução ao livro de Gênesis, vamos começar pelo capítulo 1. Só lembrando, que eu não tenho de forma alguma a intenção de chegar a uma verdade absoluta. Eu até acredito que há várias interpretações do texto, como há de fato. Nós veremos juntos aqui, inclusive até em cima dos próprios comentaristas. Então eu pretendo fazer inclusive esse estudo de pouquinho em pouquinho para não ficar algo maçante para vocês. Primeiro eu vou ler os versículos do 1 ao 4 para a gente situar melhor a situação, certo? Vamos lá, estou usando aqui o link da Bíblia Online, lendo a tradução da Bíblia Online. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bom, como a gente pode saltar aqui, basicamente muito claro, mostra qual é a intenção de que Deus é um ser soberano, todo-poderoso, que tem o poder de criar. A breve intenção dele, pelo menos do meu ponto de vista, de passar algo que não existia, passou a existir. Essa é basicamente a história da criação. E aí já começa um estudo interessante, porque, por exemplo, no caso de Champin aqui, ele fala assim, a palavra no princípio. Esse no princípio, há várias interpretações quanto a essa simples declaração. Ele levanta aqui 3 hipóteses. A primeira delas seria estar em pauta o começo absoluto do tempo, o momento do ato criativo que trouxe à existência qualquer coisa fora de Deus. A segunda, ou deveríamos pensar no começo da criação física, ou a terceira hipótese, ou então aquele momento quando Deus começou a agir sobre o caos primevo, a fim de produzir daí ordem e beleza. A primeira hipótese seria, no caso, a criação do tempo, seria um momento exato do ato criativo de Deus, que ele trouxe à existência algo que não existia, certo? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese seria no princípio, no momento da criação, foi algo físico, o que seria em tese o nosso universo, excluindo a hipótese de existir algo que não teria sido criado algo espiritual, certo? Apenas a criação física. Ele não menciona algo espiritual. Ou então, o momento quando Deus começou a agir sobre o caos primeiro, ou seja, é como se já existisse algo e Deus apenas colocou ordem. Do caos criou a ordem. Essas são as 3 hipóteses levantadas aqui no chão. E aí, automaticamente, ele vai mencionar a criação ex nihilo, ou seja, ou ex nihilo, seria a criação do nada. Ele explica, ele argumenta, essas palavras dão a entender que Deus criou ex nihilo, ou que ele organizou a matéria já existente, fazendo assim reverter o caos. Os eruditos do hebraico, antigos e modernos, assumem uma ou outra dessas posições.
Alguns traduzem: no princípio da criação divina dos céus e da terra, disse Deus. Isso significaria que Deus então manipulou matéria já existente, que estava em estado de caos, a fim de organizá-la em boa ordem. As lendas da Babilônia e de outros povos afirmam a eterna existência da matéria, concebendo os deuses como organizadores e não como quem criou a partir do nada. Inclusive até acho que Spinoza, né? Ele acreditava também na existência da matéria, a existência eterna da matéria, como se fosse algo completamente incriado, que assim, não teve começo, sempre existiu e sempre existirá. Essa era uma tese. Porém, há eruditos que creem que o autor sagrado quis dizer que houve tempo em que só Deus existia e que seu ato criativo, sem se importar com o modus operandi que ele tinha usado, ou seja, como ele fez isso, trouxe à existência outras coisas em algum remoto ponto do tempo. Ou seja, que Deus passou a criar algo que simplesmente não existia. Ele, com a intenção dele, algo que não existia passou a ser criado fora dele. Essa é a ideia. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, provê um comentário. Deus criou as coisas a partir de algo imaterial. Ou seja, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra traduzida aqui por aparecem refere-se a coisas materiais, visíveis. As coisas invisíveis poderiam ser a própria energia criativa de Deus e não o vácuo. Seja como for, o ato criativo atuou por meio de sua própria imensa e poderosa vontade, uma qualidade que pertence somente ao Deus único. As palavras ex nihilo e ex nihilo são confrontadas por alguns intérpretes com a declaração latina ex nihilo nihil fit, ou seja, do nada, nada foi feito. Aqui, basicamente, ele fala que a criação seria algo que essas coisas invisíveis, no caso mencionadas, poderiam ser a própria energia criativa de Deus. É o próprio Deus agindo, tipo, o invisível criou o visível, como a gente vai ver mais para frente. A palavra criou, ele fala no hebraico bará, termo usado exclusivamente acerca do ato divino, criativo, que, segundo vimos, envolve a organização do caos existente, ou mais provavelmente, como menciona Champlin, envolve algo que foi trazido à existência, ainda que antes nada existisse. Vale ressaltar duas situações, tá? Criou seria simplesmente a intenção de Deus, demonstra o poder que Deus tem de criar algo. O homem por si só não cria nada por sua própria vontade, apenas Deus cria. Essa é a conclusão que se chega, né? E a segunda situação é que envolve algo que de fato foi trazido à existência, né? Que no caso ele teria tirado dele mesmo que existe, que não existia passou a existir. Mas aí no caso Champlin até ele não menciona, né, ou não tenta definir como que Deus fez isso, apenas menciona que há possibilidade sim, muito provavelmente, né, de Deus ter criado algo do nada, a partir do nada, não existia e foi criado. Aí
tem a questão, os céus e a terra, né? Criou os céus e a terra. Aqui é interessante, tá, que esses céus e a terra, em um consenso geral, os próprios comentaristas eles apontam que a menção de céus e a terra seria o que a gente enxerga, certo? O que a gente enxerga em cima, embaixo, ao nosso lado, à nossa volta, simplesmente assim. Porém, Champlin também menciona que há possibilidade desses céus e a terra terem algumas hipóteses aí do que poderia ter sido feito, o que significaria esses os céus e a terra. Vamos ver. Alguns veem nessas palavras um começo absoluto de todas as coisas fora de Deus. Supõem que elas formam um coletivo para indicar tudo exceto Deus. Nesse caso, o trecho de Gênesis 1, no caso o capítulo 1, versículo 1, também incluiria a criação espiritual, os anjos, o céu da presença de Deus, etc. Ou seja, esse céus e a terra indicaria, além de algo que a gente enxerga, algo físico, como algo também espiritual. Absolutamente tudo, exceto Deus. Seria Deus o único ser, ou a única força, ou qualquer coisa que deu esse nome, força, mente, o que você quiser imaginar ou quiser dar um nome, a única